Agora, vamos lá. Vamos lá. Guto, primeiramente, boa noite. Queria que você fizesse essa avaliação do que foi essa vitória, essa classificação à grande final do Campeonato Pernambucano e principalmente esse momento da torcida chegar junto, finalmente chegou e fez o caldeirão da Ilha do Retiro ferver de novo. Bom, maravilhosa a presença da torcida, a festa, e que bom que a gente pôde oferecer uma grande vitória, né, uma classificação para a final, para que o torcedor saia daqui feliz, né, e possa nos ajudar ainda mais na sequência do ano aí. Eu acho que o grande motivo do esporte existir são eles, é o torcedor, né? Então a gente joga por eles e é por eles que nós temos que fazer o nosso melhor para poder trazer momentos como esse. Em relação à partida, uma partida extremamente difícil, extremamente competitiva e um jogo forte, um jogo pesado. Em determinados momentos a condição do campo possibilitou isso também. Em outras situações que foram sendo relevadas no decorrer do jogo foram conduzindo a partir dessa situação. Mas o Sport foi um time guerreiro, foi um time duro, foi um time calculista, soube fazer os gols, soube controlar o jogo e teve dois momentos de desequilíbrio na partida. Um no primeiro tempo, uma atrasada de bola, e um segundo tempo que tomou o gol. Mas soube se recuperar da situação e não permitiu que esses erros trouxessem algum tipo de malefício ao final, no resultado final, né? Eu acho que mais do que nunca foi um resultado merecedor de uma equipe que jogou uma competição no nível que foi proposta pela equipe do Salgueiro. Soube jogar o jogo na hora que teve que jogar e soube competir na hora que teve que competir. Guto, boa noite. A respeito da partida e também desse ato entre o jogo do Petrolina e esse jogo de hoje, a gente pode observar o Adrielson sai com câimbras, o Ezequiel também. Se você acha que tem alguma relação, que tem algo a ver com esse hiato, o ritmo de jogo, dos jogadores na intensidade, e também se no momento que o Sport se sentiu um pouco acuado, foi mais mérito do Salgueiro ou essa questão física no caso? Não, eu acho que tem tudo a ver. É o que eu falo, né? A equipe do Salgueiro, neste momento, é uma equipe que está descansada, porque não jogou a semana toda. Antes eles vinham numa competição em cima da outra. E eles têm aí, pelo menos, 6 a 7 jogos em ótimo nível, a mais que a equipe do Sport, né? Então, a equipe do Sport é uma equipe que há 15 dias não joga. Quando o pessoal fala, você tem vantagem de não estar jogando, então você pode preparar a equipe. Mas aí que eu falo a desvantagem do ritmo que foi a partida, da intensidade que foi a partida, e o campo estava pesado, nós não passamos por essa situação de adaptação nesses jogos que nós fizemos. Nós não temos ainda um número de jogos que nos dá um lastro físico, e não é treinamento que precisa jogar, descansar, jogar, descansar, jogar, descansar, porque treinar já está treinado. Agora falta entrar nesse embalo, né? E aí, queira ou não queira, um campo pesado acaba gerando situações como dos dois jogadores hoje, né? Mas o importante é que nós tivemos reservas que conseguiram entrar, né? Não vou nem dizer reserva, né? Vou dizer jogadores que conseguiram entrar e sustentar a equipe dentro de campo. Guto, hoje o Sport não é uma equipe afobada, pelo contrário, é uma equipe muito fria, uma equipe tranquila, que sabe controlar o jogo, tem momento que acelera, tem momento que cadencia mais a partida. É mais característica dos jogadores do Sport ou característica do treinador? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Eu coloco o mérito bastante neles. Nós temos jogadores experientes ali dentro que dão o ritmo e a gente contribui para que eles possam também, de alguma maneira,
achar aonde está o jogo, né? A gente auxilia, mas o grande mérito deles, e dos jogadores que a gente tem, como a gente move a equipe, quando sai um, entra outro, o que a gente busca em cada troca, né? De que maneira a gente consegue equilibrar, porque um jogador não é exatamente igual ao outro. E assim a gente vai tocando, e assim a gente vai conseguindo chegar. Agora 2 jogos muito difíceis, né? Contra uma equipe que vem num embalo bastante grande, com grandes resultados, o que só engrandece a final da competição. O desejo de ser campeão. Professor, boa noite. Boa noite. Em vários momentos da partida, me deu a impressão que o Náutico, o senhor falou do Náutico, que é o finalista, o Sport descomplicou a partida, principalmente no início do segundo tempo, quando fez o provador, o Sport em jogadas trabalhadas, porque o gol de falta foi o gol de falta, foi aí méritos do Ronaldo, mas depois travava. Por quê? Tanto no primeiro tempo, que começou também com o gol do Brocador, jogada trabalhada, aí ficou em cima, travou. E no segundo tempo também, jogadas trabalhadas, fez o gol, travou de novo. Então, o jogo ele começou extremamente competitivo, né? O jogo 0-0 estava sendo conduzido de uma maneira. O que nós fizemos 1-0, não sei o que aconteceu ali, mas só se apitava para um lado, né? A gente não conseguia sair, a gente ia na frente, fazia falta, vinha atrás, fazia falta, vinha no meio, fazia falta. Só a gente fazia falta. Então isso aí conduz uma equipe momentaneamente no aspecto emocional, a outra equipe vai crescendo. O bom é que a gente não se abateu. Nós não nos abatemos. Nós sustentamos, tivemos algumas situações de contra-ataque muito importantes e não marcamos. Começou o segundo tempo, o Salgueiro não veio com tudo e a gente foi. E a gente marcou cedo. Aí o jogo ficou tranquilo. Parece que o Salgueiro meio que desistiu do jogo. Aí nós demos gol pro Salgueiro. Aí nós nos complicamos. E novamente começou, né? O Salgueiro subiu na pressão, mas aí a gente sustentou, já tinha um certo desgaste, né? Se você notar finalizações de dentro da área do Salgueiro, teve o gol, mas não teve muita coisa não. Nós tivemos muitas, o goleiro do Salgueiro pegou várias bolas, nós fizemos 3 gols, um de falta de longe, né? Mas tivemos muitas jogadas, inclusive o segundo gol, por pouco que a jogada não sai no primeiro lance, né? Então são situações que o jogo vai acontecendo e não adianta, você faz 2-0, você se tranquiliza, porque o jogo estava extremamente competitivo. E talvez essa falta de mais jogos, de mais competitividade, num jogo bastante disputado, você começa a controlar a partida, ao invés de ir com tudo para cima para matar de vez, porque você pode daqui a pouco ser surpreendido no contra-ataque, né? Só que nós não fizemos e ainda propiciamos tomar o gol. Que bom que no final nós fizemos e liquidamos. Tudo bem, boa noite. Quando você chegou aqui no Sport, o cenário era bem diferente de hoje, né? Um cenário de muita desconfiança da torcida, jogadores sendo criticados, especialmente o Hernando Brocador. Agora, depois do jogo, conversei com ele, ele disse: eu trabalhei muito para conseguir chegar nessa condição, chegar numa final pelo Sport, chegar bem. Né? Queria que você falasse um pouquinho da força do Sport nesse momento, pelo que vem vivendo, né, pelo 100% do IC, e também pela força que esses jogadores ganharam, especialmente o Brocador, de ter sido tão criticado no começo do ano e terminar como artilheiro e bem com a torcida. Cara, eu acho que a força do Maílson está no Magrão, a força do Norberto está no Raul, a força do Thierry e do Adrielson está nos meninos da zaga ali, no Valber, no Renato, que entrou hoje, no Cleberson, que está machucado, no Chico, que está machucado.
do Sander está no Guilherme Lazzaroni, e assim vai, 1 a 1. 1 a 1. Do Hernani também está no Elton. O que esses caras treinam faz com que aqueles que estão jogando não possam vacilar. E quem está o dia a dia aqui sabe do que eu estou falando. Não me deixa mentir a respeito disso, né? Então isso é a força. E eles se respeitam. Se você notou, a comemoração do gol pode ter passado à frente da torcida, mas após todos vêm no banco e se cumprimentam, e o banco vibra. Por quê? Porque pensa como um grupo. Sabe que para vencer um jogo precisa de um time, mas para vencer uma competição precisa de um grupo. E que bom que a gente não conseguiu usar todos, não vai conseguir usar todos, mas a gente tem usado muita gente e todos eles têm entrado e dado conta do recado, né? Hoje o Alisson teve uma presença importante, né? Na sua entrada. O Leandrinho entrou novamente fazendo coisas que não vinha fazendo, pisando mais na área. Teve pelo menos 2 situações de gol, né? E isso faz com que o futebol dele cresça. E assim vai, e assim vai. O esporte busca isso, busca a qualificação individual de cada um para buscar a qualificação do coletivo, do grupo, né? Mas todo mundo se respeitando. Eu queria saber, hoje o começo do jogo foi bastante falado e pouco jogado. Eu queria saber, tu falou um pouco, mas eu queria que tu falasse mais. Isso se deve ao nervosismo, ao momento da partida? Falado por parte de quem? Dos jogadores. Foi bastante falado com a arbitragem, falado entre si. Não, então. Aí, você me desculpe a minha colocação. Nós começamos a jogar futebol. E aí começa a acontecer o quê? A arbitragem começa a permitir determinadas situações. Desde o primeiro momento, o goleiro adversário com antijogo, de reposição de bola. O número 8, ele foi tocado umas 5 vezes. As 5 vezes ele ficou no campo, segurando o tempo. Isso aí, com certeza, é antijogo. Nós procuramos jogar futebol, desde o primeiro instante. Agora, tem determinados momentos que o juiz se deixa influenciar, a arbitragem se deixa influenciar, e eu não gostaria de estar falando de arbitragem, porque à medida que eu falo de arbitragem, eu acho que eu tiro o mérito da vitória nossa. E nós ganhamos dentro de campo jogando futebol. Nós soubemos competir de acordo com a proposta do Salgueiro e soubemos competir de acordo com a nossa proposta, né? Então o jogo falado não partiu da nossa parte. À medida que foi proposto daquela maneira, nós temos que entrar no jogo. O jogo foi proposto e o árbitro permitiu. Então nós entramos no jogo sem nos desequilibrarmos psicologicamente, né? Mesmo com o antijogo, nós não entramos no joguinho do adversário. Nós não saímos do foco. Por isso nós vencemos a partida bem. Parabéns pelo resultado. Queria que você comentasse. Parabéns pelo resultado. Eu queria que você comentasse a respeito da representatividade de uma final com clássico. Dois equipes tradicionais aqui do futebol pernambucano. A gente sabe que clássico já é bacana para o torcedor. Imagino para você, vai ser uma semana com ansiedade, isso é normal, é um jogo comum, é mais uma final. Como é que você trabalha? E eu queria que você detalhasse um pouco mais do que você viu. Você teve um bom tempo aí, acredito, para analisar o teu provável adversário, no caso o Náutico, já que o jogo de hoje não estava confirmado. Então agora, de fato, o Náutico. O que você viu, que você pode detalhar um pouquinho para o torcedor do esporte conhecer esse adversário, da visão do treinador rubro-negro. Obrigado. O Náutico é uma equipe madura, né, com jogadores experientes, vivendo um bom momento, uma equipe fechada entre eles, né, os resultados não acontecem por acaso, o Márcio vem fazendo um grande trabalho e o grupo comprou a ideia deles, como a gente vem conseguindo desenvolver aqui. É uma equipe que tem uma transição bastante rápida, a partida ontem mostrou isso, mataram o jogo nessa condição, uma equipe que joga forte, joga duro. O que eu me aprofundar mais aqui,
Tá dando arma pro adversário, vai pro outro lado. Eu falo do clássico em si, como uma forma Eu geral. acho que isso aí, como eu falei, quanto mais grandiosa for a final, melhor. Todo mundo gosta de jogar esse perfil de jogo, né? Duas equipes tradicionais, duas equipes que estão sempre se rivalizando nessa condição dentro do estado, né? E que bom que seja assim, e Deus queira que a gente possa seguir invictos e eles não. Guto, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Chamou a atenção a cobrança dos jogadores, não em excesso, mas o número e o volume de jogadores que iam em cima do juiz. E eu te pergunto, porque normalmente, né, só para colocar aqui, geralmente o técnico ou o grupo coloca o capitão ou um ou dois jogadores para ir reclamar ou conversar com o juiz. Eu percebi, chamou a atenção, que vários jogadores iam em cima desse ato de hoje. Não te preocupa essa cobrança, de repente, entre aspas, em excesso no Campeonato Brasileiro em virtude de cartões? Não. Eu tenho certeza que isso só aconteceu porque é o tipo daquela coisa, você está comandando uma coisa, se o seu comando é fraco, você vai se sentir pressionado. Todo mundo vai vir para cima de você. Dentro da sua casa, se você não te disciplinar os seus filhos, eles vão tomar conta. A mesma coisa é o árbitro dentro do campo. Se ele não dar o respeito, se ele não botar limites, e ele não botou limites, né? E aí, aconteceu o que aconteceu. Mas volto a falar, a minha equipe em momento algum saiu do foco, né? Isso que é o mais importante. Ela pode ter reclamado, sem faltar com respeito, né? E sem sair do foco. Ao mesmo tempo que está falando aqui, mas está se posicionando. Está o tempo todo atento no que vai acontecer. Ninguém ficou lá o tempo todo fora do jogo, né? E nem as provocações do adversário permitiram, né, que pudesse acontecer alguma coisa. Acho que o único momento que aconteceu isso foi com o Luan, no início do jogo, mas o grupo já tirou o Luan e ele já se estabilizou e aí seguiu o jogo todo sem problemas. Boa noite. Eu queria saber se a diretoria te falou de alguma possibilidade de levar as duas finais lá para a Arena e se você, como é que você enxerga isso? Sua preferência é fazer o jogo aqui na ilha ou na Arena? A direção não me falou porque o objetivo sempre foi o Salgueiro. Nós não podemos pensar numa situação que não existe, né? Hoje existe, nesse momento existe. E nesse momento, eles não me passaram ainda o ponto de vista deles. O ponto de vista do Guto, né? Do Guto. Eu sou funcionário e acato o que foi decidido pela direção. Mas o meu ponto de vista é jogo nos aflitos e jogo na ilha. Porque o jogo na Arena significa 2 jogos de mando do Náutico. Por quê? Não é campo neutro. O Náutico até 1 mês, 2 meses atrás, mandava jogo lá. Então, jogos na Arena é mando do Náutico e não do Sport. E isso a torcida do Sport tem que estar muito ciente. Aí o técnico Guto Ferreira. Então, finalizado aqui.